Olá, alunos e alunas, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Isabel e hoje nós vamos continuar no estudo de sistema de coordenação. Só que hoje o sistema principal a ser estudado será o sistema nervoso. Mas antes, vamos para os nossos avisos. Primeiro, falando para vocês a respeito de assistir a nossa aula pela TV, não é? Onde vocês vão poder prestar atenção e participar. Sim, pega aí um caderno, uma folhinha de papel, faz algumas anotações. Mas o preferido, né, de nós professores que estamos aqui é ver vocês participando através do aplicativo, gente. Através do aplicativo vocês vão poder conversar conosco em tempo real, dizendo o nome da escola, o nome de vocês, respondendo questionamentos, fazendo perguntas também. E para isso, né, vocês têm aí os 2 QR Codes que vão ser colocados agora aí por Cleiton. Obrigada, Cleiton. E vocês vão poder baixar. Aponta aí o seu celular, baixa o aplicativo e vamos, né, navegar aí juntos. Nesse momento ao vivo, vocês interagindo conosco e nós aqui conversando, batendo um papo bem legal com vocês. Mas, para quem, né, está vendo pela TV, não conseguiu o aplicativo ainda e quer rever essa aula, ou qualquer um aluno, é só ir na questão aí do YouTube. Lá, pessoal, vocês têm uma playlist com todas as nossas aulas, não só as aulas de ciência, como de todas as outras matérias, onde vocês vão poder pausar, ir direto ao ponto que vocês gostariam de ver, se é uma atividade, se é o início da aula, se é o final, não importa. Então, vai dando uma olhadinha. Lembrando que lá no YouTube, vocês têm também um chat, pessoal, onde vocês vão poder deixar, né, uma mensagem para a gente, vocês vão poder falar alguma coisa a respeito da aula, responder algum questionamento, fazer perguntas, né? Lembrando, né, que se estiverem gostando, dá um likezinho para incentivar aqui o nosso trabalho. Lembrando também que através do YouTube a gente também pode interagir com vocês, respondendo, fazendo também perguntas. E na continuação aí dos nossos avisos, né, nós estamos aqui no nosso dezembro laranja e vermelho. E a nossa mensagem é que dezembro é mais um mês que inspira cuidado. E no mês de dezembro nós estamos aí, olha, com uma campanha a questão do câncer de pele e a questão da AIDS. Lembrando que a questão do câncer de pele, né, 30% de todos os tumores malignos registrados aqui no Brasil, né, representa aí a questão do câncer de pele. E esse mês, né, de dezembro, ele foi por conta da questão também do verão, gente. E a questão aí dos cuidados que nós devemos ter em relação à exposição ao sol. Já a questão da AIDS, a nossa bandeira aqui, claro que é a questão desse resultado precoce, é em busca de trazer um diagnóstico logo no início, para que o tratamento seja mais eficaz, mais eficiente. Mas a nossa bandeira é contra o preconceito. Vamos aí acolher, vamos aí dar atenção, vamos cuidar dessas pessoas que receberam o resultado positivo. E para falar também a respeito aí de dezembro, né, laranja e vermelho, e dar as boas-vindas, nós temos aqui a professora Cláudia. E aí, professora Cláudia? Tudo bem, professora Isabel? Então, espero que todos aí vocês estejam bem. Qualquer coisa, eu já estou aqui no chat, viu, esperando o comentário de vocês. E em relação ao câncer de pele, como a professora Isabel diz, o cuidado é muito importante, a prevenção, né? Principalmente nessa época de verão, que nós percebemos que o sol ele está incidindo bem mais forte, então vamos cuidar da nossa pele, não é, pessoal? Com o protetor, procurar sombras. E a questão da AIDS também, que as pessoas hoje, eu estava vendo no site UniAIDS, professora, 37,4% das pessoas elas sofrem preconceito ainda, né? 87% elas têm dificuldade de comunicar à família que estão, têm vergonha, e uma grande quantidade ela não faz o tratamento com medo de ser divulgado que elas são soropositivos. Então, vamos ficar atentos a esse preconceito. A prevenção ainda é a melhor forma de evitar. Mas se der soro positivo, vamos fazer o tratamento, não é isso, professora? Que temos o tratamento. Então, pessoal, vamos ficar em alerta e também divulgar com os nossos vizinhos na nossa casa, não é isso, professora? Pois é, e a questão aí, a nossa bandeira, né, professora Cláudia, é dizer não ao preconceito e acolher. Então,
essas pessoas que receberam o resultado positivo, eles vão orientar aí a família quais são os cuidados que vocês devem ter. Então, é a questão aí de uma conversa. E para quem está com medo, né? Vamos lá, pessoal. A questão da divulgação é você que vai fazer. Todo o sistema de saúde vai guardar segredo de todo o seu resultado e o resultado de qualquer pessoa. Mas é importante que você fale para o seu parceiro, para os seus familiares, né? Até também para que eles possam se cuidar em relação também a esse mal. Então, é esse recadinho que nós estamos dando aí nesse mês de dezembro. E agora nós vamos conversar a respeito da aula passada. Vamos ver se revendo aqui, para a gente poder entrar nessa questão do sistema nervoso. Olha o que diz, que nós já vimos, né, na aula passada em relação ao sistema endócrino. Nós vimos que o sistema endócrino é composto por várias glândulas que produzem e lançam no sangue substâncias reguladoras, né, no caso, os hormônios. E aí, na questão das glândulas, nós estudamos que existem 3 grupos, né? As exócrinas, as endócrinas e as mistas. A questão aí das exócrinas são aquelas que lançam para fora do nosso corpo ou dentro de uma cavidade. Né? No caso aí, o exemplo que eu coloquei foram as glândulas sudoríparas. Nas endócrinas, vimos aí a questão da tireoide. E na questão mista, nós vimos a questão também do pâncreas. Então, só a questão aí para a gente rever e poder chegar aí no que é no nosso tema de hoje. Mais um esqueminha para a gente poder situar essa questão. Então, existe aí a coordenação hormonal, onde as glândulas endócrinas, né, a questão aí juntamente são liberados esses hormônios, existe o órgão-alvo e esse órgão dá resposta. Então, essa coordenação hormonal é um verdadeiro ciclo. Ele vai apresentar para a gente toda essa estrutura e ela é cíclica, ela não vai parar em relação aí ao nosso corpo. Mas qual é a informação de hoje? Hoje nós estamos vendo que o sistema de coordenação, né, está classificado aí em a coordenação nervosa e endócrina. E veja como é interessante, é como se o nosso corpo tivesse essa percepção, né, de através de 2 sistemas coordenar todo o nosso corpo, né, tudo o que acontece. Algumas pessoas às vezes dizem que esses 2 sistemas, que principalmente o sistema nervoso seria o mais importante no nosso corpo. Mas à medida que nós estamos estudando, nós estamos dando a importância a cada um. Mas aí seria o de organização, né? Não só de coordenar, mas de organizar também o funcionamento dos outros órgãos. E o que é que nós temos aí em relação ainda a esses 2 sistemas? Acompanhe comigo esse esquema. Os sistemas nervoso e endócrino são sistemas reguladores. Já a questão aí do sistema nervoso, ele vai ajudar a regular. E o sistema endócrino, eles usam os mensageiros químicos, que são aí os hormônios, as substâncias. Afetam a função de todos os sistemas, né, e de órgãos do nosso corpo. E coordena a atividade geral do nosso corpo. Nós vamos ver em relação hoje ao sistema nervoso, como é essa coordenação, como é essa colaboração, como é estar junto, né? Chegar junto de cada órgão e estimular no seu bom funcionamento. Então, observem aí, o que nós vamos estudar, né, é toda essa estrutura que está em destaque, né? Desde a parte central ali na nossa cabeça, a todos esses fios, como se fossem verdadeiros fios, essas ramificações que existem no nosso corpo. A gente vai ver que em alguns pontos ela aparece, né, bem mais concentrada, então a gente vê aí a questão do nosso cérebro, mostrando aí toda a questão da estrutura, né, superior, também chamado central. Na nossa coluna, que vai descer aí, né, a questão aí da medula, e as ramificações nos nossos membros. Mas vamos lá. Vamos ver agora as funções. Quais são, de fato, as funções responsáveis pelo nosso sistema nervoso? Ou seja, a responsabilidade do nosso sistema nervoso em relação ao nosso corpo. Primeiro, capta, decodifica e interpreta estímulos e mensagens. Então, veja como esse sistema está em alerta. Ele, além de captar, ele tem que decodificar, né? Seja assim a questão aí de identificar, interpretar a mensagem, né? Através aí desses estímulos e mensagens que estão chegando. Uma outra função, elabora respostas, movimenta, sente e pensa. Vejam aí a complexidade do nosso sistema nervoso. E ainda a questão dos impulsos nervosos.
muito presente aí no nosso dia a dia. E o que é que nós temos agora? Agora a gente tem um pequeno texto que eu vou convidar vocês a lerem comigo. Vamos lá? O sistema nervoso é formado por um conjunto de órgãos do corpo humano que possui a função de captar as mensagens, estímulos do ambiente, interpretá-los e arquivá-los. Então, a gente já começa a ver que o nosso sistema nervoso, além de interpretar todas essas mensagens, né, depois que ele consegue captar, ele ainda vai ter que arquivar, ele vai ter que guardar, para num outro momento a gente poder vivenciar essa mesma experiência, o nosso corpo já saber como reagir, não é mais surpresa. Então, a questão aí do nosso sistema nervoso, que tem um sistema de arquivo aí imenso, né? E aí, a gente vê mais uma imagem. Nessa imagem, a gente está mostrando desde a questão das células nervosas. Então, eu tenho primeiro aí mostrando um tecido nervoso e a concentração aí na nossa cabeça. Então, aí na questão do nosso cérebro, eu acredito que todos vocês já iam arriscar rapidinho, dizendo que a parte mais importante do sistema nervoso é a questão aí que está presente aí na nossa cabeça. E aí, muitos alunos vão citar o nome aí do cérebro. Mas a gente vai ver que em todos a parte do nosso corpo que compõe esse sistema nervoso, nós vamos encontrar a célula nervosa. E aí, eu trago para vocês um esquema mostrando como é essa célula nervosa. Mostrando em primeira mão que existem vários tipos de células nervosas. E uma maior, eu estou mostrando que existe o corpo celular, a questão aí do núcleo, que está aí nesse tom azul mais claro, os axônios, que são esses prolongamentos, como se fossem verdadeiros tubinhos, né? E os dendritos, que vão aí também as ramificações. Então, aqui eu tenho uma célula nervosa bem diferente, né? Uma célula longa, uma célula com corpo celular, né? Essa parte aí, vamos dizer, mais volumosa da célula, e esse prolongamento. É através desse prolongamento que a gente percebe aí essa diferença. E eu coloquei também algumas outras imagens, outros tipos, para verem que essa questão dessa célula nervosa, ela tem outras formas. Mas, professora, como chama essa célula nervosa? São chamadas de neurônios, né? Vejam aí que as palavras vão aparecendo e a gente começa a se familiarizar. E é importante que a gente lembre. Por isso que o sistema nervoso vai guardar, não é? Vai guardar essa informação para você, em outro momento, numa atividade, numa conversa, numa discussão, num debate, você possa, vamos dizer assim, expor essa sua informação, essa informação que você conseguiu guardar, conseguiu armazenar. E aí, a gente vai falar que essas células, elas se unem para que ocorra realmente a transmissão. É como se fossem pedacinhos de fios elétricos que vão ter que, vamos dizer, se aproximar para que as mensagens passem. E para essas mensagens passarem, elas recebem nomes específicos, que é chamado de sinapse nervosa. A sinapse nervosa é o encontro de uma célula nervosa com outra. Nesse esquema aí, olha, a gente vai partir lá da nossa pele. A seta está bem fininha, mas eu acho que dá para a gente prestar atenção. Então, sai ali da nossa pele, a gente tem agora a sensação de frio, a sensação de quente, de algo áspero, de algo pontiagudo, de algo bem macio. Então, as células nervosas, elas vão captar e elas vão passando de uma para outra, né, até os nossos músculos. Isso aí vai ajudar aí a gente contrair, a gente sair desse espaço que está nos machucando. Então, essa sinapse nervosa vamos dizer assim, é a comunicação. Agora, existe uma curiosidade bem interessante, né, que está no outro lado aí da imagem. É que essas células, elas não se tocam. Essa mensagem vai passar por aproximação. Então, vocês devem perceber que tem uma setinha aí mostrando, ó, que essa mensagem ela vai passando de uma para outra, sem precisar estar colada, ligada. Veja como é interessante o nosso sistema nervoso e essa comunicação, graças aí a esses, vamos dizer, a esse conjunto de células e essa comunicação para passar as mensagens. Qualquer tipo de mensagem, pessoal. Na continuação, a gente vai ver que o nosso sistema nervoso, ele é dividido em dois grupos, o sistema nervoso central e o periférico. E agora nós vamos ver juntos, né? Vamos ler esse pequeno texto que vai falar do sistema nervoso central.
Vamos lá? O sistema nervoso central é composto pelo encéfalo e pela medula espinal. O encéfalo se encontra no crânio e é constituído pelo cerebelo, o cérebro e o bulbo. A medula espinal é o prolongamento do encéfalo. Então, aí, através da imagem, eu coloco para vocês, né, em cores variadas, para a gente ver que aí a gente percebe que existe, né, nesse conjunto, né, que é o encéfalo, várias partes, desde a questão aí do cerebelo, do cérebro, do bulbo, que vai fazer a comunicação dessa parte central com esse prolongamento aí, que é a medula espinal. E essa medula, ela vai passar por dentro da coluna vertebral. Então, além da função de sustentação do eixo do nosso corpo, é muito importante também a gente perceber que esses ossinhos, por dentro dele está passando algo muito importante em relação ao nosso sistema nervoso, que é a questão da medula espinhal. O que é que nós temos agora? Agora a gente tem uma representação que dá para a gente ver bem, né, essa comunicação. De um lado eu coloquei um embaralhado de células nervosas, né, a questão aí dos neurônios, e da outra eu coloco aí para a gente ver como seria essa localização, por onde está passando esse eixo principal e essas ramificações. Por isso que muitas vezes o nosso sistema nervoso ele é comparado a uma questão de uma rede elétrica, né, por conta desses neurônios não precisarem de tocar um no outro, a comunicação vai passando, né, através aí da sinapse nervosa. E a questão também desse emaranhado que parece verdadeiros fios, contornando, né, todo o nosso corpo. Agora nós vamos para a questão aí do sistema nervoso periférico. Vamos ler comigo? O sistema nervoso periférico é composto pelos nervos, que se originam no encéfalo e na medula espinal. Esse sistema conecta o sistema nervoso central com o restante do corpo. Então, nesse caso aí, a gente está vendo que existe, não é, uma ramificação. E quando a gente fala de sistema nervoso periférico, a gente vai ver aí que esse sistema nervoso periférico, ele está muito ligado às ações do nosso corpo. E em relação às ações, a gente pode até classificar essas ações em dois grupos. A gente vai ver aí as ações voluntárias e as ações involuntárias. Vejam que interessante. As ações voluntárias, então está sendo mostrado aí para vocês, que é um sistema nervoso somático. Já as ações involuntárias, ele diz aí a questão de sistema nervoso autônomo. Mas vamos ver o que é isso em relação a ações mesmo do nosso dia a dia. Vamos ver primeiro as questões das ações voluntárias. São aquelas que nos permitem, né, ter vontade própria. E aí eu listei algumas que fazem parte do nosso dia a dia, né? Como estudar, comer, falar, brincar, mexer o dedão do pé e muitas outras. Lembrando aí a vocês, em relação aí, eu te chamo a atenção, coloquei primeiro estudar, não é? E a questão aí dessa vontade própria, não é só a questão da necessidade desse estudo, né? Não é só a questão, é também buscar nesse estudo a questão de um prazer, do aprender, do conhecer. Muitas vezes a gente fica ligado ao estudar com a responsabilidade, né, de uma avaliação, de um exercício, de uma apresentação de um trabalho. Vamos encarar, estou fazendo aqui agora um convite, vamos encarar essa questão do estudar, não importa o que seja, mas a gente vê aí a questão dessa aprendizagem que vai ser importante para a nossa vida, que vai ser importante para o desenvolvimento, né? O nosso desenvolvimento hoje, no caso de vocês, de estudante, de jovens, e no futuro da questão aí profissional. Então, levar a sério essa questão do estudar, porque estudar é se debruçar, né? É mergulhar, é ir em busca de um conhecimento. Claro que cada um de nós temos os nossos objetivos. E creio que muitos de vocês, o objetivo agora, seriam agora essas avaliações, essa etapa final. Não esquecendo que, lembrar que essa aprendizagem, ela tem que ser uma aprendizagem consolidada, né? Levar a sério essa aprendizagem, saber que vai ser bem armazenado pelo nosso sistema nervoso e que no momento certo vocês vão saber retirar desse local que está sendo armazenado e usar de forma bem segura. O outro seria a questão das ações involuntárias. E nas ações involuntárias a gente começa a perceber aí, né,
que são coisas que dependem da nossa vontade. Os batimentos cardíacos, a respiração, são uma infinidade de funções que o nosso corpo realiza e que a gente não tem aí o poder, né, de controlar. Então, por isso que involuntária. Eu agora estou chamando a atenção de vocês em relação à dor, né? Professor, e o sistema nervoso tem a ver com a dor também? Tem, pessoal. Gostaria que vocês parassem um pouquinho para pensar, né, numa dor que vocês já tiveram. Como foi que vocês conseguiram resolver? Né? O que foi que vocês fizeram em relação à dor? É muito interessante investigar essa dor. Ah, eu estou com a dor no pé. Ah, porque eu machuquei. Então, você já fez a investigação, já descobriu qual foi a causa. Então, quando a gente não consegue descobrir a causa, é importante a gente chamar alguém ou buscar alguém para investigar. Também, quando a gente já sabe a causa, a gente vai ir lá na questão aí no postinho de saúde, com os profissionais de saúde, você vai poder expor o seu pensamento, as suas ideias, o que é que você percebeu, né? E o que é que você está sentindo. Lembrando que existem algumas dores que a gente não sabe a causa. E é importante também ir em busca, né? E aqui eu vou chamar a atenção, ó, em relação a medicamentos. Lembrando que só o profissional de saúde é que ele tem, né, o poder, eu vou usar a palavra poder mesmo, na questão aí de prescrever a medicação. Jamais, né, pessoal, por mais simples que seja, essa questão aí de um medicamento que a gente sabe que pode trazer grandes complicações. O que serviu para o meu irmão, talvez não sirva para mim, porque às vezes as dores apresentam características diferentes. Mas vamos ver o que são medicamentos. Medicamentos são substâncias que objetivam curar doença ou aliviar sintomas. Mas existem alguns medicamentos que a gente aí, né, começa já vamos dizer assim, a subdividir os analgésicos. Interrompem, né, diminuem ou interrompem as vias de transmissão nervosa, reduzindo a percepção de dor. Então, a gente não parou de ter dor, apenas essa medicação, apenas essas substâncias, elas vão interferir, elas vão bloquear essa transmissão. Por isso, gente, que só o médico pode fazer essa prescrição. Porque a gente, às vezes, tomando uma medicação, a gente não vai poder investigar, a gente não vai poder perceber a gravidade aí dessa questão de dores. O que é que nós temos mais? Temos aí, professora, e a questão da anestesia, já que a senhora está falando em medicamento. Na anestesia, olha o texto que eu trouxe para a gente ler juntos. Vamos ver o que é anestesia? É um procedimento que tem por objetivo promover a ausência completa de dor. Isso é feito para que exames e cirurgias sejam menos dolorosos, tendo a certeza que não estão causando sofrimento ao paciente. Então, a gente está vendo aí a questão da importância. Vejam que, mais uma vez, a gente está colocando algumas substâncias no nosso corpo que vai, vamos dizer assim, parar a transmissão, né, daquela comunicação, aquela sinapse vai ser interrompida através desse medicamento. E aí, os tratamentos, os exames, as cirurgias poderão ser feitos. E eles têm um período, né? Dependendo do tipo de exame, do tipo de cirurgia, eles têm um período também para que a gente consiga terminar, concluir, né, os procedimentos em segurança, ou seja, sem dor, sem sofrimento. O que é que nós temos mais? Aí eu coloco para vocês, ó, que a gente também tem em relação ao sistema nervoso, a questão do estresse, ansiedade. Mas e agora, professora? Eu estou diante de um verdadeiro estresse. Qualquer coisa que a gente diz que a gente está sem paciência, a gente começa já a classificar. Em busca, né, eu devo ir em busca de um profissional para que ele é que possa dizer se é um estresse, se é ansiedade, o que é que eu posso fazer. Né? E aí a gente tentar resolver os nossos problemas, ir em busca, pedir ajuda, conversar com pessoas que possam colaborar. Cuidado que muitas vezes a gente expõe os nossos problemas com pessoas que não têm, né, condições de nos ajudar. Então, às vezes, essas pessoas precisam apenas saber que você está precisando de ajuda. E a conversa, né, maior dos seus problemas deve procurar a pessoa certa. Então, vai também lá no postinho de saúde, que talvez você seja encaminhado, né, para um local mais próximo da sua casa, a questão aí de um psicólogo ou de outros profissionais, ok?
Então, vejam essa questão, né, em relação ao nosso corpo. Mas não são só esses males. Olha o que eu estou trazendo, algo bem mais. E aqui eu vou deixar para vocês como a questão aí de ir em busca de uma pesquisa, né? Então, veja o texto que eu trouxe e alguns males que podem atingir a qualquer um de nós. Existem também um conjunto de doenças que se devem a um problema real com o funcionamento do sistema nervoso, que interfere com a capacidade do cérebro de perceber e enviar sinais apropriadamente. E aí nós temos uma série, né? A questão de Alzheimer, mal de Parkinson, a epilepsia, né? O transtorno, aí a questão do TDAH, que tem muita gente falando, né? O AVC, a deficiência intelectual. Vejam que aí eu estou trazendo aí vamos dizer assim, eu joguei vários males para que vocês, com curiosidade, vão em busca de uma pesquisa, né? Ou conversa, ou leva lá para o seu professor para vocês fazerem um debate ou até mesmo um trabalho. Veja o que é que eu estou trazendo mais em relação a isso. Na aula passada, quando a gente falava do sistema endócrino, em um dos meus slides eu disse que um aluno, né, também começou a classificar a questão aí da memória. Veja o que eu trouxe para vocês, o que é, né, a memória em relação ao que nós estamos estudando. A memória é um processo cognitivo que define a dimensão temporal da nossa organização mental. É também a capacidade de codificar, armazenar, reter e lembrar informações e experiências anteriores. Então, realmente, a memória seria como se fosse um verdadeiro HD, lá, guardadinho tudo. Mas, que às vezes a gente consegue falar da memória, mas a gente está falando da aprendizagem, né? E aí, em aprendizagem, eu trouxe outra informação. Olha o que eu trouxe aí, vamos ler comigo? Em relação à aprendizagem. A aprendizagem é um processo contínuo que ocorre durante toda a vida do indivíduo, desde a mais tenra infância até a mais avançada idade. Então, o ser humano ele está aí pronto para aprender, né, nas mais diversas etapas. Às vezes a gente diz assim, eu estou velho demais para aprender isso. Não existe, gente. Estamos vendo o tempo inteiro aí nas mídias, pessoas se deparando, né, já com uma idade bem avançada, lançando em novos objetivos, em novos desafios e se dando bem. Em relação aí à questão da aprendizagem. Então, em relação aí à aprendizagem, é muito importante a gente saber, né, conversar sobre a memória e sobre a aprendizagem. O que é que eu tenho mais? Tenho agora uma sugestão de atividade. E a minha pergunta é, como você estuda? Responda essa questão e questione seus colegas. Discuta com eles e o seu professor o resultado. Lembrando que muitas vezes a gente confunde. Eu estou estudando de uma forma, mas é dessa forma que você está aprendendo? Então, a resposta aí é que está dando certo essa maneira que você está estudando? Então, eu vou chamar a professora Cláudia, ela vai falar um pouquinho, né, sobre essa questão de como você estuda e já está se despedindo, porque a nossa aula está chegando ao fim. Está chegando ao fim já, professora Isabel. E Sabina aqui está achando uma aula maravilhosa, professora. Está dando um bom dia, não é? Está entendendo tudinho que a professora está falando e essa questão de aprendizagem é interessante e aprendemos constantemente. Então, vocês também fiquem aí, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Pois é, professora Cláudia. Então, a nossa, né, vamos dizer assim, a nossa sugestão de atividade é que você pare um pouquinho agora e pense, como é que eu estudo? Esse meu estudo tem dado resultado positivo? Conversa com os amigos e leva essa discussão lá para a sua sala de aula, conversa com o seu professor. Por hoje é só, aguardamos vocês na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.